Embarcamos rumo a São José do Rio Preto, no noroeste paulista, a pouco mais de 400 quilômetros da capital. Vamos conhecer a maior coleção particular de Bíblias do Brasil e uma das maiores do mundo. Logo na entrada da biblioteca, vemos os vitrais que contam a história da imprensa no mundo, a partir da criação do papel na China e uma réplica perfeita da prensa de Johannes Gutenberg, inventada pelo alemão por volta de 1450. Considerado como um dos acontecimentos mais importantes da história no segundo milênio, a invenção marcou o início da Idade Moderna com a impressão da Bíblia. A biblioteca é do ex-ministro da Agricultura, o presbítero Antônio Cabreira. É ele quem nos recebe para contar sobre o espaço e mostrar os tesouros garimpados ao longo dos anos e que fazem parte do acervo. A coleção começou com os avós, que trouxeram da Europa a vontade de guardar a história e promete continuar nas próximas gerações da família. Na realidade, toda essa biblioteca, ela começou com o meu avô e eu tinha assim, uma paixão muito grande por isso. Nós acabamos dando um impulso muito grande à coleção, novas aquisições, trocas. E eu fico muito contente que na família eu tenho 3 filhos, 3 filhas e 1 filho, e eu tenho uma filha pequena, a Giovana, que é apaixonada por leitura. Ela criou na escola dela, lá no 3º colegial, o clube de leitura. Então, quer dizer, a gente já tem um horizonte de que alguém na família vai continuar preservando e cuidando, porque você vê que coisa triste a gente comentar isso no Brasil. Por exemplo, infelizmente, o incêndio da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, hoje a Bíblia mais antiga do Brasil, ela está aqui na nossa coleção. Cabreira explica que a garimpagem de obras e peças para a coleção é um trabalho muitas vezes demorado e que exige paciência e dedicação. Por exemplo, isso já há muitos anos, há mais de 10 anos, nós queríamos comprar uma carta de Martinho Lutero, do Reformador. Nós ficamos 19 anos na busca desse documento. E foi tão interessante que teve um leilão na Alemanha, em Stuttgart, e quando nós chegamos lá, é uma curiosidade que eu acabei guardando para você ver o que é paciência e que quando Deus quer você acaba conseguindo. E o papel que eu tinha para apresentar o lance era o número 112. Ou seja, antes de mim já tinham 111 outras bibliotecas e coleções cadastradas para comprar aqui. No final tinham 178 cadastrados, mas graças a Deus o nosso lance acabou vencendo e a gente trouxe essa carta de Martinho Lutero. O brasileiro às vezes não dá muita valor nisso, sabe, Roberto? Mas a gente fica contente da valorização da biblioteca. Nós temos muitas peças da coleção que elas vão para o exterior. Nós temos, por exemplo, uma coleção de cartas de Winston Churchill, fazendo referência a Deus, ao seu cristianismo, que de vez em quando, em alguma comemoração lá na Inglaterra, essas cartas saem daqui, vão para lá, participam dessas exposições e retornam para cá. Então, eu espero que você se sinta aí, não importa se você vai começar com uma Bíblia simplesinha, mas comece a guardar um pouco, porque afinal de contas você guarda a história da sua família. Os antigos tinham muito aquelas Bíblias de família, né? Que você tinha aquela árvore genealógica. Então isso faz parte da história. Isso é um olhar para o nosso passado. O presbítero faz questão de nos mostrar e explicar alguns desses tesouros que fazem parte da sua coleção. Bom, nós vamos contar um pouco da história da Bíblia e uma das coisas interessantes é como que a Bíblia, o texto sagrado, chegou até a gente nos dias de hoje. Os povos antigos, a igreja primitiva, eles usavam diversos materiais para que você pudesse manter o texto sagrado. E um dos mais usados, e a Bíblia faz diversas referências, é o papiro. Era uma planta, para quem conhece a área rural, que se chama taboa. É aquela que você vê nas represas, então ela nascia às margens do rio Nilo e eles punham aquelas folhas para secar e aquela folha que secava depois eles faziam esse tipo aqui de material que se chama papiro. Então eles escreviam esse texto, né? Os hieroglifos eles foram traduzidos recentemente através da pedra de Roseta, só que o papiro ele não tinha muita durabilidade, porque ele era uma folha que foi seca, né? Você imagina você cortar uma folha larga de uma bananeira, por exemplo, depois que ela secar você poder escrever. Então ele tinha pouca vida útil. E se chegou por volta do ano 700 mais ou menos, se descobriu um outro material que é o que a gente chama de o couro
principalmente das ovelhas. E do couro geral de um animal, de uma ovelha, o que eles aproveitavam era o que se chamava velino. Se você pegar uma ovelha de 4 e essa parte aqui em cima da coluna vertebral, você retirar só aquela tira do couro, aquilo se chama velino. Então essa Bíblia aqui, por exemplo, ela é de velino, ó. Esse aqui que eu estou pegando parece uma folha de papel, mas não é. Ela é uma folha de couro e do velino especificamente. E só para você ter uma noção, olha a qualidade de que eles tinham como esse velino. Então isso aqui é chamado de velino e é feito por copistas. Então eles copiavam esse texto e transcreviam esse texto nesse tipo de couro. O que é interessante para você ter uma ideia da reverência que eles tinham quando eles faziam esse tipo de texto. Primeiro você precisava até mais ou menos, numa média, uma Bíblia desse porte, 600 ovelhas. Então você tinha que sacrificar 600 animais para você poder ter uma Bíblia. E para você copiar ela inteira, você demorava de 12 a 15 anos. E não só isso. Cada vez, por exemplo, que eles iam escrever a palavra Jeová, ele parava, limpava a pena e depois que ele limpava a pena, ele escrevia Jeová. E se fosse a palavra Senhor, ele faria o contrário. Ele não só limpava a pena, mas ele parava de escrever, o copista, ele tirava a sua roupa, ele tomava um banho, ele se purificava e aí ele voltava e escrevia. Então, você imagina por que demorava tanto tempo, que a cada vez que você tinha essa palavra, ele tinha que limpar a pena ou se purificar. E não só isso, depois que ele escrevia, 12 vezes ele conferia o texto. Então, para cada, você pegava, sei lá, aqui por exemplo, essa aqui é a parte de Ezequiel. Então ele pegava aquela página do livro de Ezequiel e ele conferia as letras e contava, que a Bíblia fala, ai daquele que acrescentar um tio. Então, se tivesse uma vírgula a mais, ele eliminava aquele texto. Então, era uma coisa assim, eles mantinham uma fidelidade que era incrível. E não só isso, por essa reverência e esse respeito, mas a qualidade que eles faziam. Essa Bíblia que eu mostrei para vocês era do ano 1200, essa daqui é do ano 1000. Ou seja, você imagina que isso aqui basicamente é 500 anos antes do descobrimento do Brasil, esse tipo de Bíblia. E agora, isso aqui é em couro. Veja a qualidade do material, aqui eu mostrei para vocês, mas a qualidade das pinturas que eles faziam. Isso aqui é folheado a ouro, só para você ter uma noção, né? Eles pegavam essas cenas bíblicas e colocavam desse tipo. Então olha só o brilho, o ouro, como que essas coisas ficavam. E você tem aqui várias cenas bíblicas que eles julgavam geralmente importantes e eles colocavam nisso daqui. Então olha só, mais aqui, por exemplo, a questão da crucificação, né? Como que você pode ter a qualidade disso feito em couro. Então hoje quando a gente pega uma Bíblia, às vezes nós não temos noção da história, do sacrifício desses pais da igreja em poder manter esse material. Então, desde um papiro, casca de árvores, pedaços de cerâmicas, de argila, depois passando pelo couro, e aí você chegar depois à grande invenção, a própria revista Time, ela disse que de todas as invenções da humanidade, talvez a mais importante tenha sido a invenção da imprensa através de Gutenberg. E Gutenberg poderia ter imprimido uma novela, um romance, mas ele escolheu uma Bíblia, aquela Bíblia que hoje eu e você levamos à igreja. Uma das coisas interessantes na Bíblia são as referências que Jesus fazia à questão da riqueza, do dinheiro, mas especificamente ao tipo de moedas que os cristãos daquela época usavam. E uma das referências assim muito conhecida é aquilo que a gente vê lá em Marcos 12:41, sobre aquela viúva pobre, quando ela vai à frente ao gasofilácio, Jesus faz uma comparação com os ricos e ele fica impressionado da maneira como que aquela viúva doava. E ela doava as moedinhas mais simples, as mais baratas daquela época, que se chamava quadrante. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é uma daquelas moedinhas semelhantes àquelas que se chama quadrante. Então elas não tinham nenhum tipo de esfinge, nada. Era tão barata que era um cobre do mais barato possível. E foram duas moedinhas semelhantes a essa que aquela viúva pobre depositou em um gasofilácio à frente de Jesus.
E não só isso, então nós estamos mostrando aqui um quadrante, mas a gente tem outro tipo de moedas também muito interessante. Eu estou aqui arrumando a esfinge. A outra é o que a gente chama de dracma, aquela parte lá de Mateus 17, onde Jesus faz a referência à dracma, também na questão quando ele pega uma moedinha na boca de um peixe, e essa moeda aqui é a moeda semelhante àquela que Jesus pega e ele mostra essa esfinge, porque ela tinha a esfinge de Alexandre o Grande. Então, a dracma, ela era uma moeda grega ainda usada na época de Jesus. Então, essa esfinge que você vê aí é a esfinge de Alexandre o Grande, e foi com uma moeda semelhante a essa lá em Mateus 17 que Jesus faz essa referência a essa dracma, e também a dracma junto com Pedro na boca de um peixe. E não só a dracma, em Mateus 22 Jesus faz uma outra referência muito interessante que ele chama de denário. É essa daqui, ó. Essa foi uma declaração revolucionária do Senhor Jesus, quando ele pega uma moeda dessa, quando os fariseus o testam, né, e provocam a Jesus, e ele dá aquela declaração revolucionária: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porque ele pega uma moeda como essa e fala: olha, a esfinge de quem que está aqui? E era do imperador da época, Dionísio, né, que eles colocam essa Tibérios, que eles colocam essa moeda, e ele mostra isso então a eles e diz: olha, então a César o que é de César, os impostos a César, porque a esfinge é dele, mas as coisas de Deus a Deus. Essa declaração ela foi revolucionária, porque até então todas as coisas eram feitas ao imperador, não só a parte monetária secular, mas também a parte de adoração. E quando Jesus dá essa declaração, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, é a primeira separação entre o Estado e a igreja. Por quê? Porque as coisas de Deus eu não deveria mandar a César, mas somente a Deus. Uma das coisas que me impressionou muito nessas viagens, no intuito de ajudar os missionários, foi uma viagem que eu fiz à Síria. Nós temos um projeto na Síria de reconstrução das casas de cristãos que tiveram as suas habitações destruídas pelo Estado Islâmico. É uma história muito triste. Em cada uma daquelas casas eles colocam um C e uma cruz, e eles avisam aqueles cristãos: olha, nós somos do Estado Islâmico e não queremos você aqui, nós estamos te dando um prazo para que você deixe essa casa, porque senão nós vamos retornar aqui e matar você e a sua família. E o que impressiona é que aqueles irmãozinhos lá da Síria, eles não saem daqueles lugares, eles continuam na sua casa e tem aqueles embates, e muitas dessas casas foram completamente destruídas. O que a gente vê aqui é uma Bíblia, é uma dessas casas que a família teve totalmente destruída, a família foi morta, e nessa visita que eu estava fazendo, nos escombros daquela casa, eu encontrei essa Bíblia. Ela está dura, não sei se você consegue perceber pelo som, que ela endureceu pelo fogo das bombas, né? Então é uma Bíblia de um irmão da Síria, em que ela foi completamente destruída, e eles me deram autorização, eu recolhi essa Bíblia desses escombros dessa casa. Muito triste, mas o que me impressionou muito é a persistência, a perseverança desses irmãos da Síria, porque esse tipo de cristão, somente realmente uma bala, uma agressão, uma violência para fazer com que eles deixem de ir à igreja, de adorar o nosso Deus. Aqui, às vezes, um controle remoto sem pilha, um jogo de futebol, você deixa de ir à igreja. Lá não. É impressionante o testemunho de fé que esses irmãos dão a cada um de nós, e hoje eu acho que é até uma obrigação nossa participarmos dessa ajuda humanitária, ajudando esses irmãos a reconstruírem as suas casas de tal maneira que eles continuem lá. Não adianta a gente tirar esses cristãos e trazerem eles aqui para o Brasil ou para outros países, porque o que está acontecendo hoje na Síria, na realidade, é um genocídio no Iraque contra esses cristãos. Dentre essas coisas que a gente tem aqui nessa parte da coleção, é o capítulo 16, o versículo 38 do livro de João. Esse aqui é um manuscrito do ano 800, eu vou tirar aqui para
para vocês, e ele está escrito em um papiro. Então, é o capítulo 16, o versículo 38 do Evangelho de João. Veja só a maneira como a gente pode ter esses manuscritos originais, e eles atestam a autenticidade, a genuidade do texto que hoje você vai, em qualquer culto, ou numa cerimônia, ou numa leitura, você pode abrir o Evangelho de João. Então isso aqui é uma autenticidade. É uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, porque muitas pessoas, às vezes, eles têm alguma dúvida em relação à Bíblia. Eu não sei se você sabe, nós temos, semelhante, por exemplo, a esse documento, nós temos mais de 10 mil manuscritos antigos que confirmam a autenticidade, a datação dos textos bíblicos. Mas se você pegar, por exemplo, qualquer obra grega, por exemplo, se você pegar aí peças de Aristóteles ou de Platão, você tem 4, você tem 5 apenas, e ninguém duvida da autenticidade daqueles manuscritos. Então a quantidade de evidência e de material a respeito da Bíblia, nenhuma outra obra antiga, nem Cícero, nenhuma delas tem tanto material disponível como a gente tem hoje das Escrituras Sagradas. Bom, a Bíblia ela é o livro mais lido, mais traduzido de toda a história, e é um livro que talvez não tenha nada tão importante como o principal pilar da civilização ocidental. E por ela pessoas juram, por ela as pessoas, você encontra poesias, são mais de 1.600 anos, inclusos nos 2 testamentos, são mais de 40 autores, e há uma unicidade, há uma coisa incrível que a Bíblia tem atravessado gerações, tem atravessado os tempos sem que ela tenha envelhecido ou que tenha necessidade de alguma atualização. E o que é o mais importante durante a história é a quantidade de grandes personagens que fazem referência à Bíblia, a Jesus ou ao cristianismo. Toda essa estante que você vê aqui e toda a parte de cima dessa biblioteca, todas elas são de referências de grandes personalidades que a gente tem. Então aqui você tem, por exemplo, Abraham Lincoln, que é o presidente mais querido dos Estados Unidos. Aqui você tem Martin Luther King. E você tem, por exemplo, assim, várias curiosidades que a gente poderia falar ou comentar sobre isso. E uma delas, essa daqui, por exemplo, é uma carta de Albert Einstein, ele fazendo referência a Deus. E essa carta ela é interessante. Einstein tem aquela expressão, por exemplo, que o universo é como se fosse realmente um grande relógio, e ele não conseguia imaginar o universo, esse relógio, sem a presença de um relojeiro. Então isso aqui é uma carta de Albert Einstein, né? Apenas para vocês terem uma ideia, e como ele, a quantidade de pessoas que fazem referência a Deus, e não porque até eles sejam cristãos, eles estavam fazendo proselitismo, mas a importância que eles davam a esses ensinamentos, a essa questão do cristianismo e dos valores cristãos para a sociedade em que a gente vive hoje. Então aqui você tem uma quantidade muito grande, você tem material aqui, por exemplo, comprovando quem terminou com o infanticídio, que é uma coisa que hoje a gente vive, por exemplo, ainda no Brasil, entre as populações indígenas, que é a morte daquelas crianças que têm algum defeito, foi o cristianismo. Atenas, Roma, tanto os gregos como os romanos, eles continuavam a eliminar do seio da sociedade qualquer criança que nascesse com algum defeito. Foi Jerusalém, através do cristianismo e daquela expressão que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que mudou um dos itens, que foi o caso do infanticídio. Bom, nessa parte aqui da biblioteca, a gente tem as primeiras edições de Martinho Lutero. O que são as primeiras edições? São aquelas edições originais do ano em que elas foram publicadas. Então aqui a gente tem uma coleção, todos os trabalhos de Martinho Lutero, essas primeiras edições, elas estão aqui. E é muito importante a gente poder estudar isso e entender o que se passava na cabeça dos reformadores. Aqui a gente tem algumas peças importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, a primeira edição incontrável das 95 teses, aquela que ele foi excomungado pelo Papa. Esse livrinho pequenininho aqui é o John Eck, quando ele fala que quando uma moeda cintilava no purgatório, uma alma saltava. Então tudo isso foi o que levou Lutero a ser contra
essa questão das indulgências, e isso daqui é uma obra magna de 1534, isso aqui é a primeira edição da Bíblia de Lutero. Então, a Alemanha ela tinha vários dialetos e Lutero o que ele queria era ter uma língua que captasse a língua das crianças, das mulheres nas casas, dos homens nos mercados, e ele fez isso quando ele traduziu a Bíblia para a língua original, para o alemão, porque até então a Bíblia estava basicamente em latim, ou no grego, ou no hebraico e em latim, e parava por aí. Então os reformadores eles tinham uma intenção de traduzir a Bíblia para a língua nativa, porque quando um país tem a Bíblia traduzida para a sua língua nativa, ele muda completamente, como por exemplo no Brasil a gente tem a Bíblia para o português. Então todas essas edições aqui são de Martinho Lutero e daquela época antiga. E uma das coisas que os reformadores faziam muito, eles começaram a musicar os salmos, principalmente Calvino. Então isso daqui, por exemplo, é um antifonário, e esse antifonário é quando a gente começa a musicar. Você consegue ver por aqui, ó, você consegue musicar e fazer aqueles cantos, você tem depois os cantos gregorianos, mas todos eles davam, eu diria assim, esse tipo de louvor que a gente tem na igreja hoje, em que as coisas começam a mudar e as coisas começam a avançar. Então eles tinham essa preocupação. Lutero dizia que a música era a asa da pregação, não apenas a emoção, mas eu acho que essa adoração também tem que ser feita com honra e reverência, e esse aqui é o começo de musicar desde lá de Davi com a harpa. Os reformadores também tinham essa preocupação. Na nossa biblioteca nós temos mais algumas curiosidades interessantes. Uma delas, por exemplo, é esse livro aqui, por volta do ano 1500, que é um Psalterium, que é o comentário do livro de Salmos, que quando chega no Salmos 19, no versículo 4, quando se faz aquela referência que, no entanto, até os confins do mundo vai se ouvir a voz do Senhor, ele faz uma referência a Cristóvão Colombo. Então, a relação da Bíblia com o mundo secular, com a história secular de uma maneira geral, ela é muito grande nesse comentário. Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, uma Torá, ou seja, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aqui você tem uma Torá do ano 800, ela também é feita em couro, mostra a importância da gente manter esses originais. Aqui você tem um dos pais da igreja, Tertuliano, principalmente naquela luta contra as heresias, contra o gnosticismo que estavam surgindo. Você tem uma série de outras curiosidades. Aqui você tem Eusébio de Cesareia, a história da igreja, também outro pai da igreja importante. E aqui só uma curiosidade interessante, isso aqui é uma publicação francesa, onde uma mulher, quando ela fosse, por exemplo, num culto lá, ela poderia ter aqui seu blocozinho de anotação, como você está vendo. Aqui você tem a Bíblia, e não só isso, nesse próprio kit ela poderia levar essa caixinha e aqui ela colocaria as suas moedinhas e que daria o seu dízimo no culto. Então ela tinha esse kit, isso aqui do ano 1700 da França, em que ela poderia levar isso dentro desse kit e no seu culto toda preparada, ano 1700 na França. Todas as pessoas da história, independente da cor da pele, da sua posição social, tinham uma reverência muito grande pela Bíblia. E desde os mais simples trabalhadores até reis e rainhas, eles tinham essa reverência com as Escrituras. E uma das pessoas que eu quero mostrar para você agora é uma Bíblia real, essa Bíblia aqui que pertencia à Rainha Vitória da Inglaterra. Tanto é que a Rainha Vitória, ela dizia uma coisa, você sabe que o Império Britânico tinha uma expressão que dizia que é o único aonde o sol nunca se punha. Então, independente de onde você circulava pelo globo, você tinha essa questão da Rainha Vitória falando da importância da Bíblia. E é interessante que isso aqui é a capa original dessa Bíblia dela. Estou abrindo ela aqui para você ter uma noção. Então ainda está na maneira original que você tinha isso daqui. A gente procura manter tudo original. Aqui é o símbolo, né? É uma Bíblia real. E aqui você tem a assinatura dela fazendo esse comentário, e ela está assinando, agradecendo. E aqui você tem depois toda a família real, mas o que é importante é essa assinatura dela, como da Rainha Vitória. Todos os príncipes, toda a família real, eles assinaram aqui
essa Bíblia Sagrada. Então, o importante é isso. Até mesmo reis, rainhas, e aqui no caso a Rainha Vitória, se dobram a essa vontade divina, ao que é a importância da Bíblia para o seu país e para a sua comunidade. Bom, uma das curiosidades que a gente tem é quando a gente fala Bíblia, as pessoas talvez elas se esqueçam, mas essa palavra Bíblia, ela não está no texto sagrado, em nenhum capítulo ou versículo, tanto do Velho como do Novo Testamento, você vai encontrar a palavra Bíblia. Então, por que nós temos hoje esse livro com o título Bíblia? A primeira vez que ele foi impresso foi em 1487 e é Bíblia. Por quê? Porque o editor, quando ele foi lá em 1487, ou seja, 13 anos antes do descobrimento do Brasil, a Europa, que já lia muito a Bíblia, esse editor falou, puxa, mas eu preciso colocar um título. Como é que eu vou colocar? E esse texto, tanto o Velho como o Novo Testamento, ele vinha de rolos, que no grego se chama biblion. Então, com isso, ele falou, puxa, isso aqui então é uma Bíblia. Aí o que ele fez? Ele colocou esse título nessa Bíblia, inclusive é um título à mão, não sei se você está vendo aí, se chama Bíblia, ou seja, é aquele texto, aquele capítulo e versículos que veio de um rolo chamado Biblion, que depois foi colocado em um livro. Então isso aqui é a primeira vez que uma Bíblia foi impressa com esse título Bíblia, 1487. E na realidade, nós estamos falando da primeira vez que ela foi publicada com o título Bíblia, mas antes disso ela já tinha sido publicada e poucas pessoas sabem disso. Quando o Johannes Gutenberg ele resolveu imprimir a Bíblia, ele não tinha esse título Bíblia, se chamava Escritura, se chamava a Palavra de Deus. E aqui, por exemplo, a gente tem partes da Bíblia de Gutenberg, foi impressa em 1455. Então, Gutenberg, isso aqui é um marco na história, né? A revista Time considerou a imprensa inventada por Gutenberg, essa imprensa móvel, como a invenção da história da humanidade. Isso aqui, olha, é um pedaço de um texto da Bíblia de Gutenberg. Então isso aqui é o livro, está em latim, né? E uma coisa interessante que as pessoas não sabem, isso daqui já é impresso pela máquina de Gutenberg, mas ele tinha tanto medo, porque ele estava desempregando os copistas, que a letra capital, a letra inicial do parágrafo, ele deixou para ser feito ainda à mão. Então, compatibilizando, né, a nova tecnologia que geraria desemprego com aqueles que ainda tinham emprego. Então, essas letras iniciais, elas eram ainda feitas pelos copistas. Então, essa aqui é uma página da Bíblia de Gutenberg de 1455. O acervo da biblioteca hoje tem valor incalculável, por isso o cuidado é extremo em todas as etapas. A gente sempre gosta de dizer que uma biblioteca de obras raras, ela tem que funcionar como se fosse um centro cirúrgico, ou seja, você tem que ter um cuidado de tudo aquilo que entra aqui. Então você tem que, por exemplo, qualquer obra que a gente adquire, nós temos uma outra sala que é uma área de quarentena, ela fica ali durante um certo período, ela é avaliada, ela é, vamos dizer assim, desinfetada, entre aspas, para que nada seja introduzido estranho, ou algum tipo de praga, algum tipo de coisa nesse sentido. Toda essa infraestrutura que você vê aqui foi feita por um professor, um expert do MIT, o Massachusetts Institute of Technology. As paredes são extremamente grossas e o que é importante da biblioteca é o controle de temperatura. A gente fala assim, mas pode ser quente, pode ser frio, isso até que não importa tanto. O que você não pode ter são oscilações bruscas. De repente você está com 30 graus, de repente você está com 15 graus. É isso que afeta a vida útil do papel. Então aqui nós temos todo um sistema que mantém essa temperatura constante para evitar essas oscilações bruscas e basicamente 3 pessoas trabalham aqui no cuidado, no manuseio, na limpeza e na catalogação dessas novas obras que entram na biblioteca. A biblioteca do presbítero Antônio Cabreira, aqui em São José do Rio Preto, já possui mais de 60 mil volumes entre bíblias completas, trechos, manuscritos e outros objetos. Mas o trabalho de expansão continua. Novos materiais estão sendo adquiridos e um outro espaço como esse aqui já está sendo preparado.
importância dessa biblioteca, ela poderia responder aquela pergunta: o que seria do nosso mundo, o que seria do nosso Brasil sem o cristianismo? Não estou nem falando só se protestantismo ou catolicismo. O que a gente quer mostrar é que a minha e a sua civilização, ela é baseada em valores, nesse pilar deixado pela Bíblia. Então a gente tem que preservar isso. E é uma coisa muito interessante, que isso não é muito valorizado no Brasil. Tanto é que você vê de toda essa coleção aqui, não tem nenhum incentivo público, não tem nenhum recurso público, não tem nenhum abatimento de impostos. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente deveria pensar no futuro, como você tem nos Estados Unidos. O milionário, ele consegue parte do que ele vai pagar em impostos de uma maneira muito mais simples, não como que é tão burocratizado no Brasil, e investir nessa questão da preservação. Então a gente espera não só preservar a nossa história, mas que ela também sirva de estímulo, de impulso para que a gente tenha outras coleções e possamos guardar um pouco da nossa história.